Ela chegou em casa mais cedo e seguiu a trilha de roupas do marido até o quarto e lá ouviu os gemidos da sua prima. Ela não interrompeu. Apenas ficou ali, em silêncio, deixando-os terminar, porque o verdadeiro final pertencia a ela. A poeira da estrada de terra vermelha ainda impregnava a mala barata de Camila quando ela tocou a campainha do apartamento de Lorena e Eduardo, no coração pulsante de São Paulo. Era um som estridente, quase agressivo, que contrastava com a imagem que Lorena guardava da prima. Uma menina do interior de São Paulo, de olhos sonhadores e pés descalços, que passava as férias na fazenda da avó, falando em ser uma estrela de cinema. Agora, ali estava ela, 20 e poucos anos, com a mesma ambição nos olhos, mas envolta pela fuligem e pela pressa da metrópole que a engolira por algumas horas. Lorena abriu a porta com um sorriso que iluminava o corredor do prédio. Aquele abraço foi um portal no tempo, transportando-a para as tardes quentes de sua infância, para o cheiro de bolo de fubá e para a cumplicidade ingênua que só a família pode oferecer. Camila, com seu jeito um pouco acanhado, mas com uma determinação feroz no olhar, explicou a situação. Os testes para um grande filme nacional, a falta de dinheiro para um hotel, a esperança de que a prima, a única parente na cidade grande, pudesse ser seu porto seguro. Para Lorena, a decisão foi instantânea. Acolher Camila não era um favor, era um dever de afeto, uma forma de retribuir ao universo as bênçãos que ela sentia ter recebido. Casada há 5 anos com Eduardo, um arquiteto em ascensão, Lorena vivia uma vida confortável que suas origens humildes jamais poderiam prever. Abrir as portas de seu lar para a prima era como estender uma ponte entre seu passado e seu presente, ajudando a sonhadora da família a, quem sabe, construir um futuro tão sólido quanto o seu. Os primeiros dias foram uma redescoberta. Lorena se desdobrava para fazer Camila se sentir em casa. Mostrou-lhe os caminhos do metrô, deu dicas de restaurantes baratos e bons, e passava horas ouvindo sobre os testes de atuação, as falas decoradas em frente ao espelho do quarto de hóspedes e a ansiedade que precedia cada audição. Eduardo, a princípio, pareceu um pouco distante, quase formal demais. Lorena atribuiu isso à sua natureza reservada e ao estresse do trabalho. Ele estava no meio de um projeto importante, um complexo comercial na Faria Lima, e suas longas horas no escritório e reuniões noturnas eram uma constante. Ele é assim mesmo, Cami, focado, mas tem um coração enorme, Lorena justificava, enquanto preparava um café da manhã reforçado para a prima antes de mais um dia de testes. Camila, por sua vez, parecia se adaptar com uma facilidade surpreendente. Logo, já não era a menina tímida do interior. Circulava pelo apartamento com a intimidade de quem sempre morou ali, usando as roupas de Lorena, pegando um iogurte na geladeira sem pedir e desenvolvendo uma curiosa camaradagem com Eduardo. Eles conversavam sobre filmes, sobre as ambições dela, sobre as frustrações dele com o trabalho. Lorena observava de longe, feliz por ver que sua família improvisada estava encontrando uma harmonia. Ela via a interação deles como um sinal de que sua generosidade estava florescendo, criando um ambiente de apoio e afeto. Mal sabia ela que as raízes daquela harmonia estavam mergulhadas em um solo podre de mentiras. A mudança foi sutil, quase imperceptível, como uma nota dissonante em uma sinfonia familiar. Eduardo, que antes reclamava do cansaço, começou a chegar em casa mais tarde, mas com uma energia renovada, um brilho nos olhos que Lorena não via há tempos. As reuniões com clientes se tornaram mais frequentes, sempre em horários que coincidiam com os momentos em que Lorena tinha seus próprios compromissos, como suas aulas de pós-graduação ou os jantares com as amigas. Camila, por outro lado, começou a exibir uma confiança que beirava a arrogância. Seus comentários sobre a vida de Lorena,
Antes cheios de admiração, agora vinham com uma pitada de crítica velada. Nossa, prima, você não cansa dessa rotina? Casa, trabalho, pós... A vida é mais que isso, ela dizia, enquanto experimentava um vestido caro que Lorena havia comprado. Pequenos sinais, como peças de roupa de Eduardo no cesto de roupa suja do quarto de hóspedes, ou o perfume dele impregnado nas toalhas que Camila usava, começaram a acender um alerta incômodo na mente de Lorena. Ela tentava afastar esses pensamentos, acusando-se de ciúme, de estar imaginando coisas. Afinal, era sua prima, a menina que ela ajudou a criar. Era seu marido, o homem com quem ela planejava envelhecer. A confiança era o alicerce de seu mundo. A rachadura nesse alicerce aconteceu numa terça-feira chuvosa. Lorena tinha uma aula da pós-graduação que fora cancelada de última hora. Feliz com a perspectiva de uma noite tranquila, ela decidiu passar no supermercado e preparar um jantar especial. Ao chegar em casa, sentiu um silêncio estranho, pesado. A porta estava apenas encostada. Ela entrou, e o primeiro sinal do terremoto que estava por vir foi um par de sapatos sociais de Eduardo, jogados de qualquer maneira perto do aparador da entrada. Sapatos que ele só usava em reuniões importantes. Mais adiante, o blazer dele, pendurado displicentemente no corrimão da escada que levava ao segundo andar. Depois, a camisa social, amassada sobre um dos degraus. Uma trilha que seu cérebro se recusava a interpretar, mas que seu coração já entendia com uma clareza dolorosa. Cada peça de roupa era um marco no caminho da traição, um mapa que a guiava para o epicentro de sua dor. Ela subiu a escada em silêncio, os pés descalços para não fazer barulho, o coração martelando contra as costelas com uma violência que a deixava sem ar. Ao se aproximar da porta entreaberta do seu próprio quarto, o som chegou. Não era alto, mas era inconfundível. Gemidos. Uma voz feminina, ofegante, chamando o nome de Eduardo. E a voz não era a sua, era a voz de Camila. A voz da prima que ela acolhera, da menina sonhadora que agora realizava um tipo muito diferente de atuação na sua cama. O mundo de Lorena se desfez em cacos de vidro naquele instante. O cheiro de bolo de fubá foi substituído pelo odor azedo da traição. A imagem dos pés descalços na fazenda foi sobreposta pela visão mental de sua prima nos braços de seu marido. Ela ficou ali, paralisada, a mão pairando sobre a maçaneta, o som da paixão deles ecoando como o anúncio de sua própria morte emocional. Mas ela não entrou. Em meio ao choque, uma frieza inesperada, uma lucidez cortante tomou conta de seu ser. Ela recuou, passo a passo, o som dos próprios pés abafado pelo carpete e pela batida ensurdecedora de seu coração. A verdadeira cena final daquela história não pertenceria a eles. Pertenceria a ela. Com um tremor que ela mal conseguia controlar, Lorena sacou o celular do bolso. O aparelho, normalmente uma ferramenta de conexão, tornou-se uma arma. Ela abriu o aplicativo de gravação de voz e, com o cuidado de uma espiã, posicionou o microfone na direção da fresta da porta. Cada gemido, cada sussurro, cada rangido da cama que ela e Eduardo escolheram juntos em sua primeira viagem de casados foi capturado e transformado em dados digitais. 1 minuto e 47 segundos de pura devastação, documentados para a posteridade. Em seguida, ainda movida por aquele instinto de sobrevivência gélido, ela desceu a escada e fotografou a trilha de roupas, cada imagem com a data e a hora marcadas, provas irrefutáveis da profanação de seu lar. Ela se trancou no lavabo do andar de baixo, um espaço pequeno que de repente pareceu o único lugar seguro no mundo. Olhou-se no espelho e não se reconheceu. A mulher que a encarava de volta tinha os olhos dilatados, a pele pálida, mas havia algo novo ali,
uma determinação de aço forjada no fogo da mais profunda traição. Ela não chorou. As lágrimas viriam depois. Naquele momento, havia apenas um plano se formando, uma estratégia de guerra sendo desenhada em sua mente. E a primeira chamada não foi para confrontá-los. Foi para sua general, Renata. Sua melhor amiga desde a faculdade, uma advogada especializada em direito de família, conhecida nos tribunais por sua mente afiada e sua postura implacável. A voz de Renata do outro lado da linha foi como um colete salva-vidas em um oceano de caos. Lorena? O que foi? Sua voz está estranha. Lorena contou tudo, em sussurros rápidos e precisos, a voz embargada não pela dor, mas pela raiva contida. Renata ouviu em silêncio, processando cada detalhe. A resposta dela não foi de consolo, mas de comando. Lô, escuta com atenção, não faça nada, não entre naquele quarto, não fale com eles. Você tem as gravações, as fotos? Ótimo, salve tudo na nuvem em mais de um lugar. Finja que nada aconteceu. Volte para o seu carro, vá a um café, espere 1 hora e depois volte para casa, como se estivesse chegando da pós. Haja normalmente. Nós não vamos agir com o coração. Nós vamos destruir a vida deles com a lei e com a razão. E vamos fazer isso no nosso tempo, do nosso jeito. Seguir as instruções de Renata foi o ato mais difícil da vida de Lorena. Cada minuto no café, olhando para a rua sem ver, foi uma tortura. Mas a voz da amiga ecoava em sua mente, um mantra de calma e estratégia. Ao voltar para casa, encontrou a cena perfeitamente montada. A sala estava em ordem, a cozinha limpa. Eduardo estava no sofá, lendo um livro, e a cumprimentou com um beijo no rosto que fez o estômago de Lorena revirar. O cheiro do perfume de Camila ainda pairava sutilmente nele. Oi, amor, achei que chegava mais tarde, ele disse com a naturalidade de um ator experiente. Camila apareceu logo depois, vinda do quarto de hóspedes, com os cabelos úmidos e um sorriso inocente. Prima, que bom que chegou! Estava pensando em fazermos uma noite de cinema hoje. A performance era impecável, eles eram mestres da dissimulação. E Lorena, lembrando-se das palavras de Renata, entrou no jogo. Ela sorriu de volta, um sorriso que não alcançava seus olhos agora frios e calculistas. Ótima ideia, Kemi, mas estou exausta, a aula foi puxada. Ela passou por eles, subiu para o quarto e sentiu o cheiro do sabonete dela no ar. Viu a cama perfeitamente arrumada, uma tentativa patética de apagar as evidências. Naquela noite, deitada ao lado do homem que a traíra com sua própria prima, Lorena não dormiu. Ela planejou, cada passo, cada movimento, cada palavra. A dor ainda estava lá, uma brasa ardente em seu peito, mas agora estava coberta por uma camada de gelo. A vingança, ela descobriu, não era um prato que se comia frio. Era um banquete a ser preparado lentamente, com os melhores ingredientes, e servido em público, para que todos pudessem testemunhar a queda de seus algozes. Os dias seguintes foram um exercício de autocontrole sobre-humano. Lorena se tornou a personificação da normalidade. Preparava o café da manhã, perguntava sobre o trabalho de Eduardo, ouvia com falso entusiasmo sobre os testes de Camila. Por dentro, ela era um vulcão adormecido, acumulando pressão, esperando o momento certo para a erupção. A oportunidade perfeita surgiu 1 semana depois. Camila chegou em casa eufórica, pulando e gritando, agitando um papel no ar. Eu passei, eu consegui o papel. Vou ser a coprotagonista de um filme do Breno Fagundes. O nome do diretor era de peso no cinema nacional. Era a grande chance de sua vida. O sonho do interior se materializando sob as luzes de São Paulo. Eduardo a abraçou, girando-a no ar, um gesto de cumplicidade que passou despercebido por Camila, mas que para Lorena foi como mais uma facada. Eu sabia, meu bem, eu sabia que você conseguiria.
Ele disse, a voz cheia de um orgulho que era íntimo demais. Lorena, a atriz agora era ela, correu para abraçar a prima, o rosto enterrado no ombro de Camila para esconder o brilho gélido em seus olhos. Parabéns, prima. Eu estou tão, mas tão feliz por você. Isso merece uma comemoração à altura. Vamos fazer um churrasco no sábado, aqui no terraço do prédio. Vou chamar toda a família, nossos amigos. Todos precisam celebrar com você. A ideia foi recebida com entusiasmo. Camila, cega pela vaidade e pelo sucesso, viu aquilo como o reconhecimento que sempre desejara. Eduardo viu como a oportunidade de manter as aparências, de reforçar a imagem do casal perfeito que apoiava a prima talentosa. Eles não perceberam que não estavam sendo convidados para uma festa. Estavam sendo atraídos para uma armadilha. Uma armadilha cuidadosamente montada, onde o palco não seria um set de filmagem, mas o palco de sua própria humilhação pública. Lorena passou os dias seguintes organizando cada detalhe do churrasco de comemoração. A lista de convidados era estratégica. Os pais de Lorena e tios de Camila, que sempre a viram como a filha que nunca tiveram. Os sócios de Eduardo, que admiravam sua postura séria e familiar. Os amigos do casal, que testemunharam a construção daquele relacionamento, e a peça-chave, um primo jornalista que trabalhava cobrindo eventos culturais. Cada convidado era uma testemunha em potencial para o julgamento que estava por vir. O sábado amanheceu com um sol radiante, um cenário ironicamente perfeito para o drama que estava prestes a se desenrolar. O terraço do prédio, com sua vista panorâmica de São Paulo, foi meticulosamente preparado por Lorena. Balões coloridos, uma mesa farta com saladas e acompanhamentos, e o cheiro de carne na brasa, que começava a se espalhar pelo ar, criavam uma atmosfera de celebração genuína. Eduardo, vestindo um avental com a inscrição Rei do Churrasco, comandava a grelha com uma performance de marido exemplar, distribuindo sorrisos e cervejas geladas. Camila era o centro das atenções, circulando entre os convidados com a desenvoltura de uma estrela. Ela usava um vestido branco esvoaçante que Lorena a ajudara a escolher, uma imagem de pureza e sucesso que era uma afronta à verdade. Ela recontava, com gestos dramáticos, a história de sua audição, o momento em que recebeu a ligação do diretor, os sonhos que agora pareciam ao alcance de suas mãos. Os pais de Lorena, tios de Camila, a olhavam com lágrimas nos olhos, o orgulho estampado em cada ruga de seus rostos. Sempre soubemos que nossa menina iria longe, dizia o tio, dando um tapinha nas costas de um Eduardo sorridente. Lorena observava tudo de uma distância calculada, seu rosto uma máscara de anfitriã perfeita. Ela reabastecia as travessas, conversava com os amigos, e a cada abraço de parabéns que dava em Camila, sentia o gelo em suas veias se solidificar. Sua amiga e advogada Renata chegou discretamente, misturando-se aos convidados, mas seus olhos encontraram os de Lorena por um instante, um aceno silencioso de que o plano estava em curso e ela estava ali para dar o suporte necessário, tanto legal quanto emocional. A festa atingiu seu pico por volta das 3 da tarde. A música estava alta, as risadas ecoavam pelo terraço, e o álcool já havia relaxado as inibições da maioria dos presentes. Foi o momento que Lorena esperara. Com uma taça de espumante na mão, ela subiu em um pequeno tablado improvisado perto da churrasqueira, pedindo a atenção de todos com batidinhas no microfone que ela alugara, supostamente para o karaokê que aconteceria mais tarde. Pessoal, um minutinho da atenção de vocês, por favor. A música diminuiu e os rostos se viraram para ela. Eduardo e Camila se posicionaram ao seu lado, sorrindo, esperando o discurso de homenagem. Eu queria agradecer a presença de todos vocês hoje, começou Lorena, a voz firme, projetada com uma clareza que surpreendeu até a si mesma.
Estamos aqui para celebrar um grande sonho que está se realizando. O sonho da minha prima Camila, que sempre foi como uma irmã para mim. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Camila, que sorriu, emocionada. Desde criança, a Kemi sonhava em ser atriz, em brilhar. E hoje, ela conseguiu um papel que vai mudar a vida dela. Um papel em um grande filme, que exige não apenas talento, mas também uma imagem de integridade, de confiança. Afinal, o público precisa acreditar na personagem, não é mesmo? O primo jornalista, posicionado estrategicamente perto do sistema de som, já sentia o cheiro de uma história e discretamente ativou o gravador de seu celular. E a Camila, continuou Lorena, o tom de voz mudando sutilmente, ganhando um peso de aço. É uma atriz fantástica. Ela é tão boa, mas tão boa, que conseguiu me enganar por semanas, atuando como a prima inocente e grata, enquanto vivia um romance aqui, debaixo do meu teto. Um murmúrio percorreu a multidão. O sorriso de Camila congelou. Eduardo deu um passo à frente, a confusão se transformando em pânico. Lorena, o que você está dizendo? Você bebeu demais? Ele tentou intervir, a voz um pouco alta demais. Lorena o ignorou completamente, os olhos fixos na prima. Ela é tão talentosa que conseguiu um papel coadjuvante perfeito. O meu marido, Eduardo. O silêncio que se seguiu foi absoluto, denso, pesado como uma mortalha. Os sorrisos morreram. As taças pararam a meio caminho dos lábios. Os pais de Lorena olharam da sobrinha para o genro, a incredulidade estampada em seus rostos. Antes que alguém pudesse reagir, Lorena fez um sinal para Renata, que com a precisão de uma operadora de som, apertou o play em um notebook conectado a duas grandes caixas de som. O áudio que preencheu o terraço não deixou espaço para dúvidas. Os gemidos de Camila, a voz ofegante chamando o nome de Eduardo, o som inconfundível da cama do casal, o som da traição, amplificado para que todos os 70 convidados pudessem ouvir. O rosto de Camila se contorceu em uma máscara de horror e humilhação. Ela tentou dizer algo, mas apenas um som estrangulado saiu de sua garganta. Eduardo ficou branco como cera, os olhos arregalados, procurando uma rota de fuga que não existia. Isso, disse Lorena quando Renata cortou o áudio após 20 segundos que pareceram uma eternidade. Foi gravado na última terça-feira, no meu quarto, na minha cama, enquanto eu deveria estar na minha aula de pós-graduação. Ela então se virou para um telão que havia sido montado, supostamente para passar um clipe de homenagem. Com um clique, as fotos da trilha de roupas de Eduardo apareceram em sequência. Os sapatos, o blazer, a camisa. Cada imagem era uma punhalada na reputação do casal adúltero. Eduardo me disse que tinha uma reunião importantíssima com clientes, como tantas outras reuniões nas últimas semanas. O constrangimento no terraço era palpável. Amigos desviavam o olhar. Sócios de Eduardo se entreolhavam com expressões sombrias. A mãe de Lorena começou a chorar silenciosamente, amparada pelo marido, cujo rosto era uma tempestade de fúria e decepção. Lorena, para com isso! Vamos conversar lá dentro! Eduardo finalmente conseguiu dizer, a voz trêmula de raiva e desespero. Conversar? Nós não temos mais nada para conversar, Eduardo, respondeu Lorena, descendo do tablado e caminhando lentamente em sua direção, o olhar implacável. Mas eu acho que você tem muito o que explicar. Para os meus pais, que te receberam como um filho. Para os seus sócios, que você enganou, usando o nome da empresa para encobrir seus encontros. E para a família da sua amante. A palavra saiu de seus lábios com um desprezo cortante. O pai de Lorena, um homem geralmente calmo e ponderado, deu um passo à frente, o corpo tenso. Saia da minha frente, Eduardo. E você, Camila, você não tem mais família aqui.
A sentença foi final, irrevogável. A festa havia se transformado em um tribunal, e o veredito de culpa havia sido selado em público, com provas irrefutáveis. A carreira de atriz de Camila, que ela viera celebrar, morrera ali, naquele terraço, antes mesmo de começar. E a imagem de homem de família e profissional sério de Eduardo se desfez em fumaça, junto com o cheiro da carne que agora queimava, esquecida, na churrasqueira. A debandada foi caótica e silenciosa. Os convidados saíam em pequenos grupos, sem se despedir, ansiosos para escapar daquela atmosfera tóxica. Camila, em prantos, foi a primeira a fugir, correndo em direção ao elevador, seguida pelos olhares de desprezo e pena. Eduardo permaneceu paralisado por mais um tempo, como se esperasse que tudo fosse um pesadelo, até que seu sócio principal, Ricardo, um homem grisalho e imponente, se aproximou dele. "Na minha sala, segunda-feira, às 8 da manhã, e venha com seu advogado", ele disse, a voz baixa e gélida, antes de se virar e sair sem olhar para trás. A ameaça velada era clara. A queda de Eduardo não seria apenas pessoal. Lorena observou a cena, o coração ainda batendo forte, mas com uma sensação de poder que ela nunca havia experimentado. A dor da traição ainda estava lá, mas agora estava acompanhada por uma justiça fria e calculada. Renata se aproximou e colocou uma mão em seu ombro. "Você foi incrível, forte. Agora, a segunda parte do plano." Na segunda-feira, enquanto Eduardo se preparava para a reunião que selaria seu destino profissional, Lorena e Renata se encontravam em um escritório de advocacia diferente. Renata havia preparado um dossiê completo. Não continha apenas as provas da traição, mas também um levantamento meticuloso que elas fizeram durante a semana. Cruzando as datas das reuniões noturnas de Eduardo com os extratos do cartão de crédito conjunto, elas encontraram um padrão: jantares caros, diárias em motéis de luxo na saída da cidade, presentes que Lorena nunca recebeu. Tudo era documentado. Lorena, com uma procuração, foi até a empresa de arquitetura de Eduardo e pediu para falar com Ricardo. Ela foi recebida imediatamente. Na sala de reuniões, com a presença de outro sócio, ela entregou o dossiê. "Ricardo, eu não vim aqui por vingança pessoal", ela mentiu, com a convicção de uma profissional. "Vim como alguém que se preocupa com a integridade desta empresa." Eduardo usou o nome de clientes e projetos como desculpa para seus encontros. Ele comprometeu a imagem da firma e, honestamente, eu não sei até que ponto ele não usou recursos da empresa para financiar essa vida dupla. A semente da desconfiança, plantada sobre um terreno já fértil de irritação pela performance em declínio de Eduardo, germinou instantaneamente. Ricardo folheou os documentos, a expressão se tornando mais sombria a cada página. As notas fiscais dos motéis, convenientemente próximas a datas de supostas visitas a obras, eram a prova final. A decisão foi rápida. Eduardo não apenas perdeu seu cargo de sócio, ele foi expulso sob uma cláusula de quebra de confiança e conduta antiética, perdendo direito à sua participação nos lucros e sendo forçado a vender sua parte por um valor irrisório, estipulado pelo contrato social para casos de justa causa. Em questão de horas, o arquiteto em ascensão se tornou um profissional desempregado e com a reputação manchada. Enquanto isso, Lorena cuidava do fim do sonho de Camila. Com a ajuda de Renata, ela redigiu um e-mail anônimo para o departamento de produção do filme de Breno Fagundes. O e-mail era sucinto e profissional. Anexava o áudio, algumas das fotos e links para as postagens nas redes sociais que já começavam a pipocar sobre o escândalo no churrasco, plantadas pelo primo jornalista. O texto destacava a ironia de escalar uma atriz para um papel que exigia uma imagem de doçura e integridade, quando sua conduta na vida real era a antítese disso.
E, crucialmente, mencionava a existência de cláusulas de moralidade e imagem nos contratos da indústria, sugerindo que a associação da produção a tal escândalo poderia ser prejudicial à bilheteria e aos patrocinadores. A resposta da produtora foi implacável e veloz. A indústria do entretenimento, especialmente em um projeto de grande visibilidade, não tolera riscos à sua imagem. Menos de 24 horas depois, uma nota oficial foi divulgada à imprensa especializada. Por divergências criativas e desalinhamento com os valores da produção, a atriz Camila Neves não faz mais parte do elenco do filme Coração de Asfalto. A notícia se espalhou como fogo. O nome de Camila, que por um breve momento esteve associado a uma grande promessa, agora estava indelevelmente ligado a escândalo, traição e falta de profissionalismo. As portas que mal haviam começado a se abrir se fecharam com a força de uma guilhotina. O sonho que a trouxera para São Paulo havia se transformado em um pesadelo público, e ela, a aspirante à estrela, tornara-se uma pária antes mesmo de sua primeira grande cena. A onda de choque do churrasco se propagou pela estrutura familiar com a força de um abalo sísmico, deixando para trás um rastro de ruínas emocionais e laços rompidos. Para os pais de Lorena, a revelação foi uma dupla amputação. Perderam o genro que consideravam um filho e a sobrinha que haviam ajudado a criar, a menina do interior, cujos sonhos eles apoiavam com um fervor quase paternal. O silêncio em sua casa nos dias seguintes era denso, preenchido apenas pelas conversas sussurradas e pelo som do choro contido da mãe de Lorena. A vergonha era uma visitante indesejada, sentada à mesa de jantar, ocupando o lugar que antes pertencia a Camila e Eduardo. A decisão do pai de Lorena, anunciada no calor do momento, solidificou-se em um decreto de gelo. Camila estava banida. Suas ligações não eram atendidas. Suas mensagens de texto, repletas de súplicas e desculpas esfarrapadas, eram deletadas sem serem lidas. Para a família, a traição não foi apenas um ato de infidelidade. Foi uma profanação do santuário familiar, uma quebra de confiança tão profunda que tornava o perdão impossível. A imagem da filha talentosa do interior foi estilhaçada, substituída pela de uma usurpadora, uma ingrata que retribuiu o acolhimento com a mais vil das punhaladas. A notícia correu como um veneno pela parentela espalhada pelo interior. Tios, primos, avós. A história, distorcida e amplificada a cada nova narração, transformou Camila na personificação da imoralidade, a destruidora de lares. Ela, que sempre fora o orgulho da família, a promessa de um futuro brilhante, tornou-se um nome a ser evitado, um exemplo do que não ser. Eduardo, por sua vez, encontrou um muro de silêncio igualmente impenetrável. Seus próprios pais, um casal discreto e tradicional de Campinas, ficaram devastados pela vergonha. A ligação para contar a eles foi a mais difícil de sua vida, e a reação de seu pai, um engenheiro aposentado de poucas palavras, foi um golpe final. Você não foi criado para isso, Eduardo. Você desonrou seu nome e o nosso. O apoio familiar, que ele talvez esperasse como um último refúgio, evaporou. Sem emprego, sem o suporte moral dos pais e banido da família de Lorena, ele se viu completamente isolado. O casal de traidores, agora desprovido de suas redes de segurança, foi forçado a se agarrar um ao outro, não por amor ou paixão, mas por puro desespero. Camila, expulsa do apartamento de Lorena no dia seguinte ao churrasco, com suas malas deixadas no corredor do prédio, não teve outra opção senão procurar abrigo com Eduardo. Ele, por sua vez, teve que esvaziar o apartamento que dividia com Lorena em 48 horas, conforme a notificação extrajudicial preparada por Renata. Juntos, alugaram um pequeno apartamento de um quarto em um bairro afastado, um lugar que contrastava brutalmente com o conforto e o status de suas vidas anteriores.
A paixão ardente dos encontros secretos rapidamente se extinguiu sob a luz fria da realidade. As conversas antes repletas de sussurros e promessas agora giravam em torno de contas a pagar, da busca infrutífera por emprego e da culpa mútua que envenenava o ar. Eduardo culpava a ambição desmedida de Camila. Ela o acusava de ter sido fraco e de não tê-la protegido. O romance proibido, que parecia tão excitante quando era um segredo, tornou-se uma prisão de ressentimento e fracasso quando se tornou a única realidade deles. Enquanto eles afundavam, Lorena começava a emergir dos escombros. Os primeiros dias foram os mais difíceis. O apartamento, agora silencioso e vazio, parecia grande demais. Cada canto guardava uma memória, agora contaminada. A dor da traição vinha em ondas agudas e inesperadas durante uma música no rádio, ao ver um casal de mãos dadas na rua, ao sentir o lado vazio da cama. No entanto, diferentemente do que ela esperava, a sensação predominante não era de tristeza, mas de uma estranha e crescente leveza. Era como se um peso que ela nem sabia que carregava tivesse sido retirado de seus ombros. A presença constante de Renata foi sua âncora. A amiga não oferecia apenas conselhos legais. Ela oferecia sua casa, seu tempo, sua escuta. Elas passavam noites conversando, não apenas sobre o divórcio, mas sobre a vida, sobre os sonhos que Lorena havia deixado de lado em prol do casamento. Lô, você se anulou por ele, disse Renata uma noite, enquanto dividiam uma garrafa de vinho. Você abriu mão de tantas coisas, da sua carreira, dos seus hobbies. Talvez isso não seja um fim. Talvez seja um começo. A frase ecoou na mente de Lorena. Ela começou a perceber a verdade nas palavras da amiga. Quantas vezes ela havia recusado convites para sair com as amigas porque Eduardo estava cansado? Quantos projetos pessoais ela adiou porque a carreira dele era a prioridade? A traição, por mais brutal que tenha sido, funcionou como um eletrochoque, despertando-a de um torpor de 5 anos. Com a ajuda de Renata, Lorena começou a reorganizar sua vida com a mesma metodologia que usara para planejar sua vingança. O processo de divórcio foi rápido e incisivo. O acordo pré-nupcial, que Eduardo havia assinado com um sorriso condescendente anos antes, foi sua salvação. A cláusula de adultério, incluída por sugestão de Renata, anulava qualquer direito dele sobre os bens adquiridos por Lorena antes e durante o casamento. O apartamento, comprado com o dinheiro da herança dela, permaneceu em seu nome. Suas economias e investimentos estavam protegidos. Eduardo saiu do casamento com pouco mais do que suas roupas e uma dívida crescente. Livre das amarras financeiras e emocionais, Lorena sentiu uma explosão de energia criativa. Ela mergulhou de cabeça na pós-graduação, destacando-se como uma das melhores alunas da turma. Um de seus professores, impressionado com um projeto que ela apresentou, a convidou para participar de uma consultoria para uma grande empresa de tecnologia que buscava humanizar sua marca. A oportunidade, que ela provavelmente teria recusado no passado para não atrapalhar a rotina do casal, foi abraçada com unhas e dentes. Seu desempenho na consultoria foi tão notável que em poucas semanas ela recebeu uma proposta para liderar um novo departamento de comunicação estratégica na empresa. O salário era quase o dobro do que ela ganhava antes, e o desafio a excitava de uma forma que ela não sentia há anos. Ela estava construindo algo para si, por si. A transformação de Lorena não foi apenas profissional. Ela começou a se reconectar consigo mesma. Voltou a frequentar as aulas de yoga que havia abandonado, sentindo o corpo e a mente se realinharem. Reatou amizades que haviam se tornado distantes, redescobrindo o prazer de conversas leves e risadas sinceras. Ela pintou as paredes do apartamento, trocou os móveis, e cada nova cor, cada novo objeto,
Era uma afirmação de sua nova identidade. O lar que havia sido palco de sua maior dor, agora se transformava no santuário de sua redescoberta. Ela não sentia prazer na desgraça de Eduardo e Camila. As notícias que chegavam esporadicamente, através de amigos em comum, sobre as dificuldades financeiras deles, sobre as brigas constantes, não lhe traziam alegria, mas uma espécie de confirmação melancólica de que a base do relacionamento deles era podre. A vingança havia sido um ato necessário, um fechamento de ciclo, mas a verdadeira vitória não estava na queda deles, e sim em sua própria ascensão. Ela percebeu que o poder que sentira ao desmascará-los não era nada comparado ao poder que sentia agora, ao tomar as rédeas de seu próprio destino. A felicidade não era a ausência de dor, mas a capacidade de construir algo novo a partir dela. Meses se passaram. O outono deu lugar ao inverno, e o inverno à promessa da primavera. Lorena, agora uma executiva de sucesso, segura de si e rodeada de amigos leais e do amor incondicional de seus pais, decidiu que era hora de celebrar sua nova vida. Ela não queria uma festa. Queria um momento de introspecção, de paz. Lembrou-se de uma viagem que sempre sonhara em fazer, mas que Eduardo sempre considerara muito rústica. Sem pensar duas vezes, comprou uma passagem para o litoral nordestino, para uma pequena vila de pescadores no Ceará, famosa por suas praias desertas e seu pôr-do-sol espetacular. A viagem foi uma jornada de cura. Ela passou os dias caminhando na areia, sentindo a água salgada limpar não apenas sua pele, mas sua alma. Conversou com os moradores locais, ouviu suas histórias e se sentiu parte de algo maior, mais simples e mais autêntico. Em sua última noite, sentada em um quiosque à beira-mar, com os pés na areia e uma caipirinha gelada na mão, ela observou o sol mergulhar no oceano, pintando o céu com cores vibrantes de laranja, rosa e roxo. Um espetáculo de uma beleza avassaladora. Naquele momento, ela ergueu o copo. Não foi um brinde à vingança, não foi um brinde à queda de seus inimigos. Foi um brinde silencioso e profundo a si mesma, à mulher que ela havia se tornado. Um brinde à liberdade. A liberdade de ser quem ela era, de viver a vida em seus próprios termos, de encontrar a felicidade não na presença de outra pessoa, mas dentro de si mesma. A traição havia sido a tempestade que destruíra sua casa, mas também a chuva que fizera seu próprio jardim florescer de uma forma que ela jamais imaginara ser possível. O sabor daquela caipirinha, misturado à brisa do mar, era o sabor doce e inebriante da liberdade conquistada. A primavera em São Paulo trouxe consigo uma paleta de cores que Lorena, pela primeira vez em anos, realmente enxergava. As flores roxas dos manacás da serra não eram mais apenas um borrão no caminho para o trabalho. Eram uma pausa para a admiração, um lembrete da capacidade da vida de se renovar. Essa nova percepção do mundo ao seu redor era um reflexo direto de sua transformação interna. O sucesso no novo emprego era vertiginoso. Sua abordagem, que mesclava a análise de dados com uma intuição aguçada para o comportamento humano, revolucionou a comunicação da empresa. Ela não era apenas uma chefe, era uma líder, mentora de uma equipe jovem e talentosa que a admirava não apenas por sua competência, mas por sua resiliência, uma história que nos corredores da empresa já havia se tornado uma espécie de lenda corporativa. O sucesso profissional trouxe consigo uma independência financeira que era, em si, uma forma de poder. Ela quitou o financiamento do apartamento, criou um fundo de investimento robusto e começou a planejar viagens que antes pareciam distantes. Paris no outono, o deserto do Atacama, a aurora boreal. O mapa-mundi em seu novo escritório não era mais um objeto de decoração,
mas uma lista de futuras conquistas. A vida social de Lorena também floresceu. Os jantares com amigos, as idas ao teatro, as escapadas de fim de semana para a serra. Ela estava redescobrindo o prazer da própria companhia e a alegria de compartilhá-la com pessoas que a valorizavam genuinamente. Enquanto o mundo de Lorena se expandia em cores e possibilidades, o de Eduardo e Camila encolhia, tornando-se monocromático e claustrofóbico. O pequeno apartamento na periferia, que no início parecia um refúgio temporário, tornou-se o cenário de um drama doméstico de baixo orçamento. A falta de dinheiro era o catalisador de todas as brigas. Eduardo, com sua reputação profissional em frangalhos, não conseguia encontrar trabalho em sua área. A comunidade de arquitetura de São Paulo, embora vasta, era conectada por uma rede invisível de fofocas e referências. Seu nome estava manchado. Após meses de frustração, ele se viu forçado a aceitar um emprego como vendedor em uma grande loja de materiais de construção. O homem que projetava complexos comerciais agora passava os dias explicando a diferença entre tipos de argamassa para clientes impacientes, o crachá com seu nome um lembrete constante de sua queda. O salário mal cobria o aluguel e as despesas básicas, e o ressentimento o corroía por dentro. Ele chegava em casa exausto e amargo, e toda a sua frustração era despejada sobre Camila. Camila, por sua vez, estava presa em um limbo ainda mais cruel. Seu sonho de ser atriz havia se transformado em uma piada de mau gosto. Qualquer tentativa de conseguir um teste era recebida com portas fechadas. Seu nome, graças à rápida disseminação do escândalo, era sinônimo de problema. Ela tentou criar um canal no YouTube, um blog, qualquer coisa que pudesse reavivar sua imagem, mas a sombra da traição a seguia. Os poucos seguidores que tinha estavam ali mais para zombar do que para apoiar. Os comentários em suas postagens eram uma torrente de acusações e insultos. Sem perspectivas na carreira que escolhera e sem o apoio da família, ela se viu forçada a procurar empregos que nunca imaginara. Trabalhou como recepcionista em uma academia, como vendedora em uma loja de roupas de shopping. Cada emprego era temporário, perdido por sua falta de entusiasmo ou por discussões com gerentes. A menina, sonhadora do interior, havia se tornado uma mulher amargurada, presa a uma realidade que não escolhera, ao lado de um homem que a culpava por sua própria ruína. A paixão que os uniu no segredo não sobreviveu à luz dura da convivência forçada e do fracasso compartilhado. As brigas eram constantes, explosivas, sobre dinheiro, sobre o passado, sobre as oportunidades perdidas. O apartamento pequeno ecoava com gritos e acusações, um ambiente tóxico que consumia o pouco que restava de sua sanidade. A notícia do inevitável fim do relacionamento deles chegou a Lorena através de sua mãe, que soube por uma prima distante. Camila, após uma briga particularmente violenta, havia feito as malas e partido, sem dizer para onde. Eduardo, deixado sozinho com as dívidas e o aluguel, afundou ainda mais. Lorena recebeu a notícia com uma serenidade que a surpreendeu. Não havia triunfo, não havia alegria. Havia apenas a constatação fria de que um relacionamento construído sobre a destruição de outro não poderia ter um destino diferente. Era a conclusão lógica de uma equação de deslealdade. A vida dela, no entanto, seguia em uma trajetória ascendente. Ela começou a namorar, não com a pressa de quem precisa preencher um vazio, mas com a calma de quem sabe o seu valor. Conheceu Miguel, um professor universitário de história, em um jantar na casa de amigos em comum. A atração não foi imediata e avassaladora, mas um reconhecimento lento e profundo de almas afins. Ele era inteligente, gentil, com um senso de humor sutil e um olhar que parecia enxergar além da fachada de executiva bem-sucedida. Ele ouvia suas histórias com interesse genuíno, admirava sua força sem se sentir intimidado por ela.
O relacionamento deles foi construído sobre uma base de respeito mútuo e conversas que se estendiam pela madrugada. Com ele, Lorena aprendeu que o amor não precisava ser um drama, uma performance, mas podia ser um porto seguro, um lugar de paz e crescimento. A consolidação de sua nova vida teve um marco importante no aniversário de seu pai. A festa desta vez foi na casa de campo da família, um lugar de memórias felizes. Lorena chegou com Miguel, e a aceitação de sua família foi imediata e calorosa. Vê-la feliz, ao lado de um homem que a tratava com o carinho e o respeito que ela merecia, era a cura que seus pais precisavam. Durante a festa, enquanto conversava com um tio, ela soube do destino final de Eduardo. Incapaz de se manter em São Paulo, ele havia voltado para a casa dos pais em Campinas, um homem de quase 40 anos, derrotado, vivendo de favores, tentando recomeçar do zero em uma cidade menor, onde talvez seu nome não carregasse tanto peso. A imagem do rei do churrasco, do arquiteto arrogante e bem-sucedido, foi substituída pela de um filho pródigo que retornava ao lar sem nenhuma glória. Quanto a Camila, as notícias eram mais vagas. Alguém a tinha visto trabalhando como garçonete em um bar em Curitiba. Havia engordado, parecia cansada e o brilho sonhador em seus olhos havia se apagado completamente, substituído por uma opacidade de resignação. Ela era apenas mais um rosto anônimo na multidão, sua grande chance em São Paulo reduzida a uma anedota amarga. Lorena ouviu essas histórias sem deixar que elas perturbassem sua paz. Eram ecos de um mundo que não mais lhe pertencia. Seu mundo agora era ali, naquele jardim, com o sol da tarde filtrando pelas folhas das árvores, o som das risadas de sua família, a mão de Miguel segurando a sua. Ela havia atravessado o inferno, mas em vez de se deixar queimar, usara o fogo para se forjar em algo mais forte, mais brilhante. A noite caiu e a festa continuou sob um céu estrelado. Em um momento de tranquilidade, Lorena se afastou com Miguel para perto de um lago. "Você parece feliz", ele disse, observando o reflexo das luzes na água. "Eu estou", ela respondeu, e a simplicidade daquelas duas palavras continha um universo de superação. Demorou um pouco, mas eu entendi que a vida não é sobre evitar as quedas. É sobre como você se levanta, e às vezes você se levanta mais alta do que era antes. Ela não era mais uma vítima da traição. Era a arquiteta de sua própria felicidade, a protagonista de uma história que, embora tivesse começado com uma dor profunda, agora se desenrolava como uma bela narrativa de renascimento e amor próprio. A vingança havia sido o capítulo da justiça, mas a verdadeira vitória estava sendo escrita em cada novo dia de sua vida plena e autêntica. 2 anos. O tempo, esse escultor implacável, havia passado, cinzelando novas feições na vida de todos os envolvidos naquela tragédia doméstica. Para Lorena, esses 2 anos foram um período de construção febril e gratificante. Sua carreira na empresa de tecnologia havia decolado de uma maneira que superava suas projeções mais otimistas. Ela não era mais apenas uma diretora. Havia se tornado sócia, uma voz estratégica cujas opiniões eram ouvidas e respeitadas no mais alto escalão. Sua capacidade de prever tendências de mercado e de se conectar com o público de forma autêntica a tornara uma figura de destaque no setor. Mas o verdadeiro triunfo não estava nos gráficos de crescimento ou nos bônus anuais. Estava na serenidade com que ela agora habitava sua própria vida. O relacionamento com Miguel se aprofundara, transformando-se em uma parceria sólida e amorosa, construída sobre a admiração mútua e o respeito pelas individualidades de cada um.
Eles haviam comprado uma casa na serra, um refúgio de madeira e vidro com vista para as montanhas, onde passavam os fins de semana lendo, cozinhando e simplesmente desfrutando do silêncio e da companhia um do outro. A casa de São Paulo, antes um palácio de memórias agridoces, tornou-se um ponto de apoio funcional, mas seu santuário, seu verdadeiro lar, era ali, em meio à natureza, onde o ar era puro e o passado não tinha poder. Numa tarde fria de sábado, enquanto organizava caixas antigas no sótão da Casa da Serra, Lorena encontrou um pequeno baú de madeira. Dentro, entre fotos da infância e cartas da adolescência, estava um envelope. Ao abri-lo, ela encontrou as fotos que tirara naquela tarde fatídica, o sapato de Eduardo, o blazer, a camisa, e num compartimento separado, um pequeno pendrive. Ela sabia o que continha. Por um instante, sentiu um calafrio, uma sombra da dor que a consumira. Levou o pendrive até seu notebook, a curiosidade misturada a um certo receio. Hesitou por um momento, o dedo pairando sobre o mouse. O que ela procurava ao revisitar aquela prova de sua humilhação? Com um suspiro, ela fechou o notebook. Não precisava mais daquilo. Aquelas imagens, aqueles sons, pertenciam a uma outra mulher. Uma versão de si mesma que ela mal reconhecia. A Lorena de hoje não era definida pela traição que sofrera, mas pela vida que construíra apesar dela. Ela pegou o envelope e o pendrive, desceu para a sala onde a lareira crepitava e, sem cerimônia, jogou-os no fogo. Observou as chamas consumirem o papel e derreterem o plástico, transformando as últimas relíquias de sua dor em cinzas. Foi um ato final de libertação, um reconhecimento de que seu futuro era mais importante do que seu passado. Miguel, que a observava da porta, aproximou-se e a abraçou por trás, em silêncio, entendendo a solenidade do momento. Enquanto Lorena queimava as últimas pontes com seu passado doloroso, Eduardo e Camila viviam assombrados por ele. As notícias sobre eles eram cada vez mais raras, fragmentos de histórias contadas em terceira mão que pintavam um quadro de desolação. Eduardo, após o fracasso em Campinas, tentara a sorte em Belo Horizonte. Conseguiu um emprego medíocre em uma pequena construtora, mas a amargura o havia transformado em um homem cínico e difícil. Vivia sozinho em um kitnet, e seu único consolo parecia ser o álcool. Um primo de Lorena o encontrou por acaso em um bar na capital mineira. Estava visivelmente mais velho, com os ombros curvados pelo peso do fracasso, e os olhos sem vida de quem desistiu de sonhar. Ele não reconheceu o primo de Lorena, ou fingiu não reconhecer. Era apenas um fantasma de si mesmo, um homem que havia trocado um império por um castelo de areia e agora se afogava em suas ruínas. A história de Camila era, se possível, ainda mais trágica. Após vagar por empregos sem futuro, ela tentou um último ato desesperado, voltar para a cidade natal, no interior. Imaginou talvez que o tempo teria curado as feridas, que a família a receberia de volta. Foi um erro de cálculo brutal. A cidade pequena, com sua memória longa e sua moral conservadora, não a perdoou. Ela foi recebida com olhares de soslaio, cochichos nas esquinas e um isolamento social que era uma tortura diária. Seus próprios pais a acolheram, mas a dinâmica em casa era de tensão e ressentimento. Ela não era mais a filha pródiga, mas um fardo, um lembrete constante da vergonha que trouxera à família. A menina que partira para conquistar o mundo havia retornado sem nada, exceto a fama de destruidora de lares, uma marca indelével que a seguiria para sempre. A ironia final veio na forma de um convite. Breno Fagundes, o diretor do filme que quase lançara Camila ao estrelato, estava iniciando um novo projeto. A empresa de Lorena foi contratada para desenvolver toda a estratégia de comunicação e marketing.
Durante uma das primeiras reuniões de planejamento, o nome de Camila surgiu. Um assistente de produção mais novo, que não conhecia a história, a sugeriu para um papel pequeno. Vi um teste antigo dela, ela tinha potencial, disse o rapaz. Breno Fagundes, que estava na reunião, balançou a cabeça. Potencial não é tudo. Essa indústria é construída sobre confiança e reputação. Ela queimou a ponte antes mesmo de atravessar o rio. Próximo nome. Lorena ouviu a troca sem esboçar reação, o rosto impassível de uma profissional. Por dentro, no entanto, ela sentiu uma pontada, não de prazer, mas de uma profunda e melancólica compreensão do funcionamento do mundo. As escolhas que fazemos ecoam de maneiras que não podemos prever. A escolha de Camila e Eduardo, feita em um momento de paixão egoísta, havia criado um eco de destruição que continuava a ressoar em suas vidas vazias. A escolha de Lorena, de transformar sua dor em força, havia criado um eco de sucesso e felicidade. Naquela noite na Casa da Serra, enquanto observava as estrelas com Miguel, Lorena refletiu sobre o conceito de vingança. O que ela fizera fora, sem dúvida, um ato de retaliação, uma destruição calculada. Mas agora, com a distância do tempo, ela via de forma diferente. Não fora a vingança que a curara. A vingança fora apenas a cirurgia necessária para remover o tumor. A cura viera depois, no processo lento e deliberado de reconstruir, de se reconectar consigo mesma, de aprender a se amar novamente. A verdadeira vitória não foi ver Eduardo e Camila caírem, foi perceber que ela podia voar sem eles. Ela não precisava da infelicidade deles para ser feliz. Sua felicidade era uma construção própria, sólida e independente. No que você está pensando? Perguntou Miguel, sua voz quebrando o silêncio da noite. Lorena sorriu, um sorriso genuíno que vinha do fundo da alma. Estava pensando em como a vida é curiosa. Às vezes, as piores coisas que nos acontecem acabam nos levando para os melhores lugares. Ela se aninhou em seus braços, sentindo o calor e a segurança de um amor construído sobre a verdade. O passado estava finalmente em seu devido lugar. Uma lição aprendida, uma história contada, uma cicatriz que provava que ela havia sobrevivido e se tornado mais forte no lugar quebrado. 3 anos depois do churrasco que redefiniu seu destino, Lorena se encontrava em um lugar que era, ao mesmo tempo, o fim de uma jornada e o começo de outra, o terraço de sua própria empresa. Ela e mais 2 sócios, que conheceram através da consultoria de tecnologia, haviam fundado a Nexo, uma agência de comunicação e branding que rapidamente se tornou uma das mais inovadoras de São Paulo. O coquetel de lançamento, realizado no moderno escritório com vista para a ponte estaiada, era um evento concorrido, repleto de jornalistas, clientes e personalidades do mercado. Lorena, em um elegante vestido azul marinho, circulava pelo ambiente com a confiança de quem construiu cada centímetro daquele sucesso. Ela não era mais a esposa de um arquiteto ou a vítima de uma traição. Ela era Lorena Bastos, cofundadora da Nexo, uma força da natureza em seu próprio direito. Miguel estava ao seu lado, não como um acessório, mas como um parceiro orgulhoso, seu olhar de admiração sendo o único espelho que importava para ela. Em meio aos brindes e conversas, ela foi abordada por seu antigo primo, o jornalista que estivera no fatídico churrasco. Lô, parabéns, é incrível o que você construiu, ele disse, genuinamente impressionado. A propósito, não sei se você soube, a Camila te mandou uma carta. Chegou na casa dos seus pais. Lorena sentiu uma curiosidade distante, como quem ouve notícias de um país que visitou há muito tempo. Mais tarde naquela noite, em casa, sua mãe lhe encaminhou uma foto da carta. A caligrafia, antes firme e floreada, agora era trêmula, quase infantil.
Lorena leu as palavras na tela do celular, sentada na varanda de seu apartamento, o mesmo lugar onde um dia planejara sua vingança. A carta era um longo e confuso pedido de perdão. Camila falava de sua vida miserável no interior, do trabalho sem futuro em um supermercado, do desprezo da cidade e da frieza dentro de sua própria casa. Falava de Eduardo, de quem nunca mais tivera notícias, e do vazio que a consumia. Eu sei que não mereço, mas eu precisava te dizer, escrevia ela. Você não destruiu a minha vida, prima. Eu a destruí no momento em que pisei no seu quarto com o seu marido. Eu troquei tudo o que importava, o amor da sua família, o seu amor, por uma fantasia estúpida. Eu invejava você, sua vida, seu casamento. E na minha estupidez, tentei roubar um pedaço daquilo, mas acabei perdendo a mim mesma. Espero que um dia, em outra vida talvez, você possa me perdoar. Lorena leu a carta até o fim. Não sentiu raiva, nem pena, nem satisfação. Sentiu apenas um vago e profundo adeus. Ela apagou a imagem da carta. O perdão era uma questão que Camila teria que resolver consigo mesma e com sua própria consciência. A absolvição de Lorena não estava à venda, nem era necessária para a paz de espírito de nenhuma das duas. A noite do lançamento da Nexo culminou com um discurso de Lorena. Ela subiu ao palco, olhou para a plateia lotada, para o rosto sorridente de Miguel, para seus pais na primeira fila, chorando de orgulho, para sua amiga Renata, que erguia uma taça em um brinde silencioso. Boa noite a todos, ela começou, a voz clara e ressonante. Muitos de vocês conhecem a minha trajetória profissional. Mas hoje eu queria falar sobre recomeços. Há alguns anos eu passei por uma tempestade, uma daquelas que arranca o telhado, quebra as janelas e te deixa com a certeza de que nada pode ser reconstruído. E por um tempo eu acreditei nisso. Ela fez uma pausa e o silêncio no terraço era total. Mas o que eu aprendi, nos escombros da minha própria vida, é que nós somos mais fortes do que imaginamos, e que às vezes é preciso que tudo desmorone para que a gente possa construir algo novo, do nosso jeito, sobre um alicerce mais forte, o amor próprio. A Nexo não é apenas uma empresa. É um símbolo de que mesmo depois da pior das tempestades, o sol sempre volta a brilhar, e ele pode brilhar mais forte do que nunca. Ela ergueu sua taça. Um brinde aos recomeços. E a coragem de construir o nosso próprio final feliz. O aplauso que se seguiu foi estrondoso. Uma ovação não apenas para a empresária, mas para a mulher que havia transformado suas cinzas em um império. Naquele momento, sob as luzes de sua própria criação, Lorena entendeu a verdade final de sua jornada. A vingança fora o fósforo que incendiara o mato seco, limpando o terreno. Mas o verdadeiro trabalho, a verdadeira beleza, estava no que ela plantara depois. Uma floresta de novas possibilidades, regada com resiliência e adubada com a sabedoria que só a dor pode ensinar. O sabor em sua boca não era mais o da vingança, nem mesmo o da liberdade. Era o sabor doce e complexo da vida, em sua plenitude. Se essa história da vingança implacável de Lorena fez você prender a respiração, já clica no botão do like agora mesmo. A minha parte favorita, sem dúvida, foi quando Lorena subiu no palco do churrasco com toda a família e amigos olhando e simplesmente apertou o play, expondo a traição do marido e da prima para todo mundo ouvir. E para você, qual foi o momento de maior impacto? Conta aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima história.